O nosso papo de hoje, que é sobre RP para empresas de inovação e conhecer também um pouco da trajetória da Maria Cecília, que é a fundadora da Fala Labs e da Fala Criativa. Tenho certeza que a jornada dela vai inspirar muitos de vocês também a entenderem melhor sobre o que é, né, essa parte de relações públicas e toda a questão de como que as empresas, CEOs e pessoas devem se posicionar de forma geral dentro desse mercado de inovação e tecnologia que ainda é tão diferente, né, para muitos de nós, já que a gente está entendendo melhor como que a gente precisa se comportar, se posicionar dentro desse cenário. E uma vasta experiência trabalhando com empresas de tecnologia, né? Já foi inclusive Head Global de Comunicação da EasyTaxi e hoje ela atua com grandes nomes também trazendo esse tipo de posicionamento. Então, eu vou chamar ela para a gente começar o nosso papo e aí ela conta um pouco mais de toda a jornada dela. Tenho certeza que vai inspirar muito. Olá, boa tarde! Oi, oi! Oi, que bom estar aqui contigo, Ceci. Seja bem-vinda. Muito obrigada por topar estar aqui com a gente. Obrigada a você pelo esse convite. Me sinto super honrada. Fiquei muito feliz com ele. Muito obrigada. Ai, que linda, eu que fico. Eu tava falando que eu sou sua fã e a gente já é amigas no mundo digital. Então só falta a gente se conhecer pessoalmente para consolidar essa amizade. Nossa, mas foi exatamente isso que eu falei ontem, né? O Instagram parece que a gente já conhece as pessoas há tanto tempo. A gente se sente íntima, né? Acompanhando, né? Vendo, né? Dicas e compartilhando trajetórias e perrengues. E é muito legal. Sim, é muito bacana de ver você construindo toda essa trajetória. A gente até vai falar um pouco sobre isso, né? No universo que ainda é tão dominado por homens. Então, ter mais uma mulher, assim, para que a gente possa ter também como referência, eu acho que isso também dá uma potência ainda maior, me deixa ainda mais feliz de poder estar aqui trocando contigo e aprendendo também. Então, mais uma vez, muito obrigada de coração. Fico honrada em tu estar aqui com a gente. E Obrigada. Espero que eu consiga agregar, né, e atender as expectativas. certeza que vai superar, com certeza. Ceci, para a gente começar, eu queria te perguntar em um tweet, é a pergunta clássica para começar as nossas lives. Quem é a Maria Cecília? Pode me chamar de Cecília, porque a gente já é íntima, né? Então, olhei essa pergunta sua, eu fiquei até pensando assim, o que eu poderia responder, porque é muito difícil a gente falar de uma forma tão sucinta sobre a gente, né? Mas acho que num tweet, assim, eu acho que é bom falar que eu sou, né, uma pessoa, uma mulher, né, ligada no 220, que é muito perfeccionista e que acredita muito, acho que no poder do colaborativo. Assim, eu acho que esses três pontos me refletem muito sobre a minha pessoa e sobre como eu gosto de trabalhar também com o outro. Não tem como a gente não ser um pouco mais criteriosa com a gente mesmo, né? A gente acaba, até acho que é um dos pontos aí que a gente precisa sempre trabalhar, estando na liderança de uma empresa, essa questão da autocobrança, né? Essa busca pelo perfeccionismo, assim, acho que é uma constante no dia a dia de todo mundo que, enfim, tá à frente de algum negócio, né? Claro que isso traz Muito. resultado, mas acaba sendo, às vezes, bastante pesado também, né? Às vezes é mais Essa doloroso, às responsabilidade. vezes é mais doloroso do que prazeroso, né? Porque a gente, essa cobrança excessiva que a gente se impõe assim, acaba atrapalhando muito o dia a dia, né? A gente que trabalha com time, né? E aí você espera que a pessoa, que o outro faça da mesma forma que você, é importante a gente lidar um pouco com isso, é difícil, pelo menos para mim. Para mim também, essa coisa das expectativas, né? A gente acaba projetando um pouco dessa expectativa e aí a gente precisa aprender a abrir um pouco mão desse controle. Acho que é um aprendizado aí para todos, né? Enfim. Contando um pouco dessa tua jornada, acho que a gente já começou a entrar um pouquinho mais, né,
nesse lado, Ceci, que tu já trouxeste também, né, dessa parte de liderar um time, né, de estar à frente de um negócio. Eu queria que tu contasse um pouco para todo mundo como é que tu começou, né? Como é que começou a tua jornada, como é que a fala começou a existir. Prazer. Eu até estava dando uma aula agora para uma turma de um projeto de uma ONG. E aí uma das alunas, ela perguntou isso, mas me fala, por que você resolveu empreender? Era seu sonho desde criança? Não, né? Então acho que eu falo muito para as pessoas que a fala criativa, assim, quando eu sou jornalista, quando eu entrei na faculdade, o meu objetivo de carreira ele era né? Eu tinha um sonho de trabalhar numa revista, nunca tive oportunidade, porque nunca ninguém tinha me dado abertura. Hoje eu agradeço por isso, mas a fala criativa ela foi algo que caiu literalmente no meu colo, porque eu trabalhava numa startup que não era jamais da Easy Taxi, tá? Então só para passo atrás, eu fui head global, né, da Easy, e quando eu saí de lá, eu fui trabalhar numa outra startup para desempenhar um papel semelhante, mas eu saí da Easy já com um freela, vamos dizer assim, para o CEO da Easy Taxi. Então eu agenciava, eu ajudava ele nas palestras. E quando eu fui para essa outra startup, para também trabalhar com a parte de PR, né, de relações públicas dela, o Thales, que é o CEO da Easy Taxi, ele me indicou outros dois empreendedores que precisavam do mesmo auxílio, né? Eles recebiam convites para participarem de eventos, de palestras, não sabiam lidar muito bem com isso. E aí eu comecei a trabalhar com os três, né? Eu recebia os convites, eu entendia se fazia sentido, eu mandava proposta, eu negociava, alinhava tudo que era necessário para que para que eles, né, fossem subir no palco para dar show, né? Então eu fazia todo o por trás. E nessa época, né, eu comentei com eles que eu precisaria largar esse meu freela porque estava me atrapalhando no meu dia a dia do trabalho, né? Essas coisas, não estava conseguindo dar atenção. E aí eles me picaram com o negócio, o bichinho ali do empreendedorismo, né? Tipo, putz, Uhum. Cecília, você já tem 3 clientes, está ganhando comissão, por que não abrir uma agência? Né? Não existe hoje uma agência que é focada nisso. É... E aí eu sei que uma semana depois eu falei, quer saber? Se eles estão falando que eu consigo, eu vou tentar e ver se realmente eu consigo, né? Então, assim, não foi nada planejado, algo que eu sonhava. Eu realmente caiu, eu abracei com unhas e dentes, deu muito certo. E eu tinha na cabeça assim, né? Eu tô saindo do meu trabalho com portas abertas. Se não der certo essa agência que eu tô tentando, eu volto ao mercado de trabalho, né? Eu sei que eu tenho portas ali e que eu conseguiria me recolocar fácil. E deu certo, né? Então, esse bichinho aí do empreendedorismo que eles levavam já com eles me picou e foi, eu acho que, uma das melhores coisas que me aconteceram. Assim, foi uma reviravolta enorme, mas que eu sou muito feliz que tenha acontecido. É muito bacana de ver a construção, né, Ceci? Porque a gente, às vezes, olhando a trajetória da maioria dos empreendedores, a gente não tem muita noção. Parece que do dia para a noite tu simplesmente acorda com essa ideia de negócio e aí sempre vem a idealização, né, de que isso já era um sonho, isso já era o teu objetivo. E muitas vezes acontece de uma maneira orgânica, né? De uma maneira, tipo, para mim aconteceu assim também, sabe? Que foi assim, ai, pera, tem uma oportunidade de mercado e se eu estiver disposta a surfar essa onda, pode dar certo, O pode estar funcionar. disposto é muito importante, né? Porque é com fome. Extremamente. Tem aquela coisa que diz assim, a diferença de você empreender que você vai fazer o que você ama, né? Mas você vai fazer e você vai trabalhar muito mais, talvez, do que o resto das outras pessoas, porque você se importa. Então, assim, isso não Exato. significa que é pesado, tá, gente? A gente não tá. Também não estou romantizando, mas também, assim, não é que é uma coisa, algo ruim, mas assim, você vai ter que. É uma escolha, de verdade. Assim, você vive muito mais o dia a dia do que é o seu trabalho. Mas é uma jornada e É quando muito você gratificante começa. quando a gente começa a colher É, frutos, né? A gente tem que
abrir mão de algumas coisas, mas é assim, pelo menos para mim é muito gratificante a gente entender, né, o que a gente construiu, olhar para trás, entender a história, toda essa jornada e o que a gente tem de plano também para o futuro, né? Eu acho que isso é o que mais me motiva, assim, para continuar, né, almejando. Continuar tendo um objetivo, né? Parabéns pela coragem, né, de decidir mergulhar no desafio, de topar esse desafio e de consolidá-lo, né? Torná-lo realmente uma empresa relevante para o mercado. Isso é Obrigada. mérito teu e do time da Fala. Eu acho que a gente precisa sim reconhecer. A gente sabe o desafio que é colocar uma empresa, né? Toda a burocracia que é ter uma empresa, principalmente no Brasil. Então, parabéns, né, Ceci, por toda a Obrigada. trajetória construída. E falando É. nisso, acho que conta um pouco mais pra gente, Ceci, do que é, né, a fala criativa e como que vocês trabalham. Acho que para as pessoas entenderem um pouquinho mais quem ainda não te conhece. Tem muita gente que ainda tem muita dúvida, né? O que é o trabalho de relações públicas, para que serve? O relações públicas anula o marketing digital, anula uma assessoria, né? Então, o trabalho que nós fazemos na Fala Criativa, né? A gente auxilia empresas, né, na construção de um posicionamento, né? A gente auxilia a empresa na construção de marca, né? É um trabalho que ele é feito com diferentes braços, então a gente trabalha, né, olhando para assessoria de imprensa, e quando eu falo assessoria de imprensa, é importante a gente entender que a comunicação está mudando e que também existem canais que, se você pensar há 4 anos, 5 anos não existiam, né? Estratégia olhando para podcast. Né? O que é isso? Mas a imprensa hoje ela é muito mais ampla. O PR, né, ele possibilita que a gente trabalhe com eventos, prospectando eventos. Ele nos possibilita que a gente pense num trabalho de marketing de influência para ajudar nesse posicionamento de empresa. Né? O PR ele é realmente uma visão muito mais ampla da comunicação e é por isso que a gente se posiciona hoje como relações públicas e não como assessoria de imprensa. Né? Existem sim agências focadas só em assessoria, mas nós, no nosso caso, na Fala Criativa, a gente realmente olha de uma forma mais ampla, porque a gente acredita realmente que é assim que a gente vai conseguir agregar cada vez mais valor para o nosso cliente. Né? E um ponto que as pessoas ficam com também dúvida é, putz, mas se eu tiver uma agência de marketing digital, eu preciso ter PR? Ou, né? E sim, né, pessoal, são trabalhos complementares. Né? O marketing digital ele vai ajudar você na venda direta, né? Ele vai fazer com que o seu produto, o seu post chegue para o consumidor certo para que ele compre aquilo. O PR não, a venda no PR é uma consequência, né? O nosso trabalho é posicionar a marca e aí uma marca muito bem posicionada, uma marca que tem uma boa reputação, uma marca que é vista de uma forma muito positiva pela sociedade, pelo seu público. Aí as consequências, né, são inúmeras. Uma delas é a venda, né? É importante frisar, porque tem muitas pessoas que até entram em contato com a gente com o seguinte discurso: eu quero contratar uma assessoria de imprensa ou uma relações públicas porque eu preciso aumentar o número de download no aplicativo em um mês, né? Então é, é muito é um equilíbrio muito grande, assim, da expectativa que as pessoas criam ao contratar uma agência e o que a gente faz realmente, assim, é um trabalho mais a longo prazo, diferente do digital, do marketing digital. É bem integrado, né, Ceci? Assim, a forma que vocês olham, eu tive a oportunidade já da gente conversar um pouquinho sobre o que vocês fazem, como vocês atuam. E eu achei muito bacana justamente o olhar sistêmico de vocês, né, na hora de cuidar das empresas, assim, esse olhar muito atento, que não é focado necessariamente num post, mas enfim, em toda, muito mais, né, uma assessoria muito mais ampla, assim. Acho que esse é um dos grandes diferenciais de vocês. Isso é muito bacana. Ceci, para explicar para quem também ainda não tem tanto conhecimento,
E eu vejo que muita gente, principalmente da área de tecnologia e tal, às vezes vem de áreas como engenharia e áreas mais técnicas, né? Não Uhum. entendem tanto como o que é necessariamente, né? Acho que é por isso também que às vezes parece óbvio, mas não é óbvio para todo mundo, né? Talvez se tu pudesse explicar um pouco o que que é o PR, né? O que que é essa questão de relações públicas e o que tu acredita ser o maior diferencial de vocês hoje. Esse é o meu constante lema, assim, porque realmente é, muita gente, né, de startup que é o nosso público tem uma cabeça muito analítica, né? E o trabalho de comunicação ele não é tão analítico em relação a mensurar resultado, né? A você ter ali um número exato. No digital, você sabe que se você coloca R$ 50 para impulsionar um post, quantas pessoas vão ter acesso àquilo? Né? O trabalho de PR, não, ele não é tão mensurável dessa forma, né? Mas um ponto que, olhando assim para o momento que a Fala Criativa tá hoje, é muito legal, assim, porque nós fizemos 6 anos de mercado, né? E quando a gente começou, a gente atendia um perfil muito específico de empresas, né? Eram os startups menores, startups que muitas vezes era o CEO que lidava diretamente com a gente, então a gente tinha que ter esse olhar mais clínico e mais didático para que ele entendesse o trabalho. Hoje a gente está num momento que a gente já, nossos clientes, a grande maioria já tem pessoa de comunicação interna, já tem quem entenda mais sobre o trabalho, que para a gente, assim, meu, é uma mão na roda, porque tem ali um bracinho do lado, né, que vai ajudar a gente no convencimento de ações para uma pessoa que não entende tanto do trabalho, né? Mas eu sempre vejo muito, assim, eu acredito realmente que um dos diferenciais que nós temos aqui na Fala é a gente se colocar como parceiro, né? A gente não é um fornecedor do nosso cliente, a gente é um parceiro do nosso cliente e a gente vai trabalhar com base no que o nosso cliente quer, né? Então, tem até o Carlos, que acabou de entrar aqui, ele é um cliente nosso, CEO do Mobius, mas e eu acho que realmente esse é um grande diferencial. Até colhendo alguns depoimentos de clientes, a gente vê muito essa frase, né? Parceria, né? E o trabalho de PR, se não houver parceria, ele não vai fluir da forma que tem que fluir, né? Então, eu acredito que realmente seja o nosso diferencial. E um dos pontos que eu também, né, puxando aqui a sardinha, que eu gosto muito do nosso time, né? É a questão da nossa proatividade, assim, né? A gente não vai ficar esperando o nosso cliente ter uma novidade para falar para a gente, para que a gente pense numa estratégia de divulgar para o mercado. Nosso papel, né, na construção de posicionamento de marca, é a gente puxar o nosso cliente, entender o que ele precisa passar para a gente para que a gente posicione da forma correta, né? Então é muito importante a gente ter esses dois aspectos, né? Da parceria, porque é um trabalho feito a quatro mãos, e também, né, da proatividade do lado da agência, porque passou a fase de agência ser só mais um agente ali passivo nesse momento da comunicação. Assim, é uma, é algo que acontecia, né, há alguns anos, assim, que hoje isso não tem mais o que fazer, principalmente por conta dessas mudanças da internet, do dinamismo que é o trabalho. Então, se não houver essa proatividade, ele também não anda da melhor maneira. É legal de escutar, Ceci, porque na natureza tudo acontece de uma inteligência coletiva, né? Todos os organismos são interdependentes, existe uma comunicação indireta entre todos para que todo o sistema opere, né, da melhor forma possível. Então, acredito que muito do que vocês fazem é esse trabalho justamente dessa comunicação, de conectar, né, dessa inteligência coletiva, de possibilitar essas relações que às vezes nem todo mundo está enxergando, mas que vocês conseguem fazer para levar os resultados, enfim, para aqueles que acabam trabalhando com vocês, né? Então é muito legal. E entendendo, né, essa trajetória de vocês que vocês vêm
desenvolvendo. Eu queria saber o que que mais te inspirou, Ceci, nesse caminho empreendedor, né? E qual que foi o teu maior desafio? O que mais te inspirou e o que mais te desafiou? Vixe, desafio não tem nem acho que colocar na balança, porque é, é um por dia, mas acho que hoje, né, tem um time muito competente na fala criativa, a gente tem líderes muito competentes também, então a gente trabalha muito com. As pessoas trabalham muito com autonomia, né? Então todo mundo sabe o que tem que fazer e não vai ter ninguém ali no pé 24 horas cobrando. Então é importante lidar com essa autonomia, mas e hoje um papel que eu tenho assim bastante é de gestão, né? Então Uhum. a gente não nasce líder, né? Eu sou uma pessoa nova também. E hoje a gente tem um time que é um time grande e que eu já cometi assim, alguns deslizes, né? Em relação a caminhos que eu tomei em liderança, em gestão, que refletiram de uma forma muito negativa para o meu time. Né? Hoje eu olho para trás e eu falo, cara, como que eu. Cê, parei de escutar o meu coração para ver que, putz, a pessoa é qualificada, já fez isso, isso e isso. E eu sabia que não era o casamento perfeito, mas, né, eu preferi parar de ouvir um pouco o que eu acreditava e né, achando que ia ter algum resultado diferente. Não, é o caos, né? Então esse foi um grande desafio meu, assim. Graças a Deus, assim, hoje a gente não tem mais esse tipo de problema, mas foi um desafio muito grande, assim, gestão, lidar com pessoas é muito difícil, né? Eu era uma pessoa que eu sou ligada no 220, eu sou muito eufórica e eu sou muito explosiva às vezes, e eu tive que aprender a lidar com esses sentimentos, assim, para que eu consiga, né, para eu me tornar uma boa líder, né? E eu acho que eu estou no caminho certo. Eu recebo os feedbacks do meu time, eu acho que eu realmente estou nesse caminho certo. E inspiração, assim, é... eu realmente tenho inspirações de todos os lados, né? Acho que alguns pontos que eu gosto de falar, né, que o primeiro, assim, a gente tem a sorte de ter pessoas como clientes que são incríveis, né? São pessoas assim fora da curva e que acabam se tornando mais do que somente um cliente, né? São pessoas, são amigos, são mentores e tudo mais. Então, essas pessoas elas acabam me inspirando muito. E isso é incrível. Mas o meu time ele me inspira muito também, né? O pessoal assim, eles conhecendo um pouco mais, né, da vida de cada pessoa, tanto profissional quanto pessoal, experiências que já tiveram, tudo isso acaba sendo um motivador, né, que é para a gente continuar fazendo o que, pelo menos o que eu faço, assim. Então, sei lá, você vê uma pessoa que, putz, conseguiu sair de casa dos pais e alugar o seu próprio apartamento e, sabe, tipo, isso me inspira. Então, é Uhum. um ponto que eu gosto muito, eu fico feliz demais em acompanhar e ver essas conquistas do pessoal, porque esse é um motor de inspiração, assim, para a gente continuar fazendo, tratando, né, e almejando para chegar ali no foco que a gente tem. É muito bacana porque a jornada ela é sempre compartilhada, né? Assim, seja com quem vocês têm como clientes, quanto como time, né? E aí a vitória de um é a vitória de todo mundo, literalmente. Então não tem como não É, vibrar com tudo isso, né? Ainda que realmente as pessoas são o maior desafio, mas também acho que são o maior presente da jornada. Então, enfim, acho que é realmente o que faz fazer, é o que faz tu fazer o que tu faz, né? Tu vê que, assim, tá impactando a tua vida, a vida do outro, a tua empresa, a empresa do outro. E aí a gente consegue realmente fechar esse ciclo de uma maneira que faz tudo valer a pena, né? E eu acho que só um ponto para complementar a dica, porque assim, essa questão, né, a gente tem um foco na agência, né? A gente não consegue atender todo mundo, né? Existe muito ainda uma dificuldade
de empresas concorrentes enxergar até um pouco disso, né? Que não precisa ficar ali com aquele sangue no olho para querer pegar o cliente do outro. Gente, não, né? Eu acredito realmente assim que tem um mercado assim, né, para todo mundo, que se eu não consigo, eu vou passar para o outro e vice-versa, né? Então, realmente, assim, as coisas elas acabam fluindo muito bem quando a gente tem isso muito claro, né? Aonde a gente quer chegar, como a gente quer chegar, né? E é um ponto que de conexão mesmo. Então, eu acredito realmente nisso e a gente acaba vendo muitos exemplos quando a nossa cabeça vira essa chavinha. É o porquê. Tem, né? Eu gosto muito do Simon Sinek, assim, já virou mega clichê, mas faz muito sentido. Que é o porquê que tu tá fazendo o que tu tá fazendo, né? Acho que é o que, o como, eles são fáceis de serem ensinados, de serem replicados. Mas o porquê, Uhum. o que te move, é o que se torna o coração da empresa, é o que se torna o diferencial, é o que gera o desejo, Exato. né? Das empresas, das pessoas quererem estar com vocês, especificamente, né? Ceci, eu acho que vocês têm muito do porquê. E isso é muito bonito, porque eu acho que quando uma empresa ela consegue refletir o seu porquê, ela consegue de fato conectar com pessoas que ressoam, né? Que reverberam com o seu propósito. E aí, com certeza, o caminho, a jornada fica muito mais fluida, né? Não, mas é exatamente isso, porque até às vezes um cliente que contrata a gente e não tem tanta sinergia, ele sai e abre espaço para um outro, sabe? Uhum. Então, as coisas elas vão fluindo, assim. A mesma coisa com o colaborador, né? Às vezes a gente contrata alguém que, putz, não deveríamos ter feito. E, gente, ela vai saindo, né? Para também dar espaço para um outro. Então é algo que, né? As coisas elas vão se encaixando assim muito bem e até de uma forma muito louca, porque a gente fala, caramba, tá acontecendo isso mesmo, né? E acho que é importante a gente também não querer ter esse controle tão de tudo para deixar as coisas fluírem da forma que elas têm que ser, né? Então, liberar, deixar que as coisas aconteçam, né? Eis um grande Exato. aprendizado. E Ceci, falando um pouquinho, né, mais sobre o serviço de vocês, por que é importante que as empresas contratem um serviço de PR, né? Inclusive, eu falo isso de um lugar que eu aprendi muito conversando com vocês e, enfim, indo atrás disso, porque confesso que, de novo, assim, com o meu background de engenharia, empresa de tecnologia, a gente confessa que não é algo que a gente às vezes acabe pensando, né, ao longo da rotina, a não ser que depois tu já tá mais escalado, tu já tá com uma empresa mais consolidada, é, demora um pouco para entender a importância. E aí eu acho que isso é bem legal de tu trazer o porquê que as empresas têm que olhar para isso e contratar esse tipo de serviço. Vamos pensar numa coisa: quem não é visto não é lembrado, né? Acho que brincadeiras à parte, assim, a gente cada vez mais, eu acredito até que esses últimos meses a gente teve um impulsionamento muito grande, onde as pessoas elas estão cada vez mais criteriosas com o que elas consomem, né? Seja comida, roupa, lazer, qualquer tipo de consumo, as pessoas elas estão muito criteriosas, né? Então a pessoa ela vai atrás de empresas que elas acreditam de alguma forma, que fazem têm os mesmos valores do que elas têm, né? Então é muito importante que a empresa ela construa essa imagem, né, que ela para ela conseguir atingir quem ela realmente deseja, o público que ela realmente deseja, né? Então, o nosso trabalho é ajudar essa empresa nessa construção de marca, é falar, ó, o caminho, né, o melhor caminho para você e a mensagem chave para que você, né, se posicione da forma correta é essa. Isso que de repente o seu porta-voz está fazendo não condiz com o que a empresa acredita. É importante que exista, né, seja condiz, né, exista um equilíbrio ali do que é a empresa e do que é o porta-voz e como esses dois serezinhos aqui
né? Eles caminham juntos. Então, o nosso papel é dar esse caminho, né? É auxiliar nessa construção de marca, porque, de novo, as pessoas elas estão cada vez mais criteriosas no que elas consumem, né? A gente viu aí, a gente tem exemplos muito bons de positivos e exemplos muito bons negativos, né, de empresas que deram tiro no pé nesses últimos meses, ou porque a empresa se posicionou da forma errada, ou porque o CEO, o diretor, algum C-level fez a mesma coisa, se posicionou da forma errada, né? Então, e a gente tem exemplos ótimos, né, de pessoas, de empresas que, putz, estão na lista dos top 10 empresas mais lembradas no momento de pandemia, né? Então, o nosso trabalho, né, é para ajudar nessa criação dessa reputação e, consequentemente, no negócio da empresa, né? Porque, de novo, ter uma boa reputação, né? Se posicionar da forma correta. Putz, qual que é o diferencial que a gente tem perante esse concorrente dos nossos clientes? Porque, né, as empresas elas têm concorrentes, mas qual que é o diferencial? Qual que é o ponto-chave que a gente vai trabalhar para que realmente a gente se destaque? Né? O nosso papel é justamente esse, assim, é guiar, né? Eu falo muito que a gente é quase como um consultor de comunicação dos nossos clientes, porque não é simplesmente porque o cliente quer vender A, e se nós acreditamos que vender A não é a solução, que não é o melhor caminho, né, para que ele siga, e vender o B é mais inteligente, nosso papel é falar do B, explicar por que achamos B, e o cliente ele vai decidir se ele nos escuta ou não. Temos uma sorte muito grande na fala criativa que eles sim nos escutam, né? Então, por isso que é importante a questão do que a gente falou da parceria, né? Porque quando eles enxergam a gente como parceiro, que a gente está remando todo mundo para o mesmo barco, quando a gente dá essas opiniões que são contrárias a eles, a gente tem um sucesso maior, né? Nesse momento que ele vai realmente dar liberdade para a gente, dar liberdade para a gente fazer o nosso trabalho, assim. É muito legal de escutar, Ceci. Assim, eu acho que também tudo isso acontece devido à consolidação que vocês têm dos resultados, né? E falando desses resultados, queria se tu pudesse trazer um ou dois cases da fala para que as pessoas também pudessem visualizar um pouco de, né, do que acontece depois que se tem a parceria aí de uma agência como a Fala. Eu vou, assim, a fala, né? A gente fez 6 anos de mercado, mas há 4 que nós fazemos esse trabalho de PR, de relações públicas, né? E a gente tem alguns clientes, assim, que estão com a gente desde o comecinho ali, desde 2016. E eu acho que ótimos cases para a gente, nesse momento, é falar deles, né? Porque se você olha, por exemplo, para um Get Ninjas, para um Damandog Hero, para uma Singu, tanto empresa quanto os executivos, né, os empreendedores que estão à frente dessas empresas, né, a gente começou o trabalho com um perfil completamente diferente do que é hoje, né, que são empresas mais sólidas, empresas que hoje, as 3, né, são líderes de mercado, são empresas, né, que conseguem dialogar de uma forma muito fácil com seus diferentes stakeholders. Então, acho que é muito legal assim, a gente olhar para trás e ver o que a gente conseguiu agregar, né, para o cliente, né? Tem clientes, até os clientes mais recentes também, né, que estão na casa, dizendo assim, há menos tempo, há poucos meses, lá, desde o começo do ano, né? Se você coloca no Google hoje o nome de um deles, sei lá, Kitijá, né? Que antes a gente colocava, a gente não encontrava informação alguma, né? Hoje a gente tem lá, né? A gente coloca no Google, a gente vai entender, né? Tem as mensagens chaves, porque, né, existem as matérias que tem um título que é totalmente ligado ao nosso mercado, né? Tem lá o posicionamento do porta-voz, né? E que ele realmente está sendo posicionado da forma correta e como nós acreditamos que tem que ser. Então, acho que os cases são, assim, às vezes, pensando
tem os cases que são wow, né, rápidos, tipo lá, a gente fez o lançamento da RAP no Brasil. Foi um trabalho que é muito legal de olhar para trás e falar, nossa, a gente chegou, eles chegaram aqui, ninguém conhecia, né? Até a gente explicar para um jornalista que, meu, sim, existe um aplicativo que você consegue pedir de tudo. Tudo que você quiser tá no mesmo aplicativo. Você imagina como era difícil fazer isso, né? Em 2017 ali era ninguém conhecia, né? Então, olha para trás, a gente olha e fala, putz, é um bom case pra gente. Foi um trabalho ali e foi muito rápido, foi uma crescente muito rápida, né? Então, acho que não serei injusta se eu falar de um case só, mas acho que esses que a gente acompanha há mais tempo aí, desde o comecinho do trabalho de PR, eu gosto muito porque, né, até os empreendedores que estão à frente dessas empresas, que já são, né, pessoas super respeitadas no mercado, tem o nosso dedinho ali. É muito legal, porque hoje parece, voltando um pouquinho pro case da RAP, né, especificamente, parece muito óbvio, né, falar da RAP. Parece que, tipo, não precisa explicar. Mas em algum momento alguém teve que fazer isso. E no Nossa, caso, foram vocês. Então tá aí, gente. esse... Agradeço a fala. não, mas é exatamente. Eu lembro que, assim, eles chegaram, né, da Colômbia e tudo mais, e o atendimento deles na época era assim, ela passava o dia no telefone falando, não, é um aplicativo que você consegue comida, supermercado, farmácia, sacar dinheiro de uma forma assim. A gente pedia, a gente tinha um trabalho assim de falar, baixa o aplicativo que eu vou seguir com você o passo a passo de como funciona, sabe? Então, assim, não é do dia para noite que acontecem as coisas. É o que a gente falou, é a construção, né? Que mais hoje vocês têm aí os frutos e, nossa, um baita case como esse, dentre tantos outros, né, Ceci? É legal. E falando dessas empresas de inovação, trouxeste um pouco que vocês fazem também essa assessoria bastante, né, para esses líderes, né, da maioria dessas empresas também. Que eu achei super interessante, porque hoje as pessoas elas não separam mais muito necessariamente, né, CNPJ de CPF. E Uhum. isso a gente vê cada vez mais, assim, e com a questão das redes sociais, é um pouco, inclusive, da nossa relação, né? A sensação que dá que tu conhece de fato a pessoa. E isso Exato. para todas as lideranças, né? Eu acho muito bacana, inclusive, o posicionamento do Rony, da Reserva, que eu sei que também tá com vocês, enfim. Então, eu acho que a gente também precisa olhar para isso com um certo critério e cuidado, né? Falando assim de lideranças. Eu queria entender se foi isso que motivou vocês criarem a Labs, e Exato. como que a Labs funciona e pedir para te falar um pouquinho sobre isso também. Foi exatamente isso que motivou, Dica, porque assim, quando a gente vai trabalhar na imprensa, né, o nosso cliente, o nosso porta-voz, e a gente dá todo o direcionamento para ele dar uma entrevista, é um ponto. Quando entra na rede social, onde às vezes o posicionamento dele não condiz com o que deveria, né? Aí existe um ponto de atenção, né? E principalmente no meio dessa loucura desses últimos meses, né? De posicionamentos errados, levantar bandeirinha errado que não deve, a gente decidiu fundar a Fala Labs, né? Então, a Fala Labs nasceu para auxiliar pessoa física nesse posicionamento digital, olhando muito mais para o LinkedIn e para o Instagram, mas passou um tempo, a gente começou a receber demanda de empresas também. Então, hoje, né, a gente auxilia não só pessoa física, mas também empresas nesse posicionamento digital. Então, a gente, né, passa por uma consultoria, a gente vai criar persona, a gente vai entender os reais objetivos que aquela pessoa tem para entrar, né, num LinkedIn, ou ser mais ativo no LinkedIn, ou ser mais ativo no Instagram, por exemplo, porque a justificativa para nós, no nosso caso, tá? Não é quero ser um influenciador e quero ter recebidos, para a gente não é uma justificativa, né? Não é o perfil de clientes para a gente na Labs. Né? Então, muito. Hoje, assim, os clientes que nós temos, pessoa física, são executivos, né? São pessoas que estão à frente de algumas empresas, né? São pessoas que
respondem, né, e representam alguma companhia e que precisam, de alguma forma, se posicionar melhor e colher frutos com isso, porque a gente consegue Uhum. colher, né? Então, eu até tive um papo na semana passada com uma pessoa que falou assim: ah, porque tem um cliente seu que fala que LinkedIn é para quem está procurando emprego. E eu não concordo com isso. E aí eu fui explicar para essa pessoa o porquê que eu não concordava e tudo que nós poderíamos fazer e trazer de benefício, né? Se de repente uma empresa tá precisando contratar muitas pessoas e tá com uma dificuldade muito grande, por que não o porta-voz, né? O diretor ali do RH, o porta-voz, se posicionando melhor no LinkedIn, ele vai atrair também, né? Por que não, né? A gente consegue atrair lead por meio do LinkedIn, por exemplo. Mesma coisa do Instagram, né? Então, esse posicionamento da forma assertiva que condiz, né? Tanto pessoa quanto a empresa foi o que levou a gente a fundar a Labs, assim, foi uma coisa meio que pensada mais ou menos, né? Porque a Uhum. minha irmã, ela trabalha auxiliando executivos tem uns 3 anos já, sozinha. Minha irmã, ela é meio que passava alguns meses em diferentes países e tal. E aí, no começo do ano, comecei a pensar, né, nessa questão de rede social e tudo mais. E no meio em março, eu falei, cara, precisamos fazer isso agora. E aí eu conversei com a minha irmã, a gente resolveu se unir, somos sócias hoje e fundamos a empresa. Então, e tá sendo um desafio muito. Vocês estão me ouvindo? Tá, acho que Uhum. travando. Sim, eu tô te vendo. Tá. Então, é um desafio novo, diferente, né? Porque o objetivo da Labs ele é diferente do objetivo da Fala Criativa PR, mas está sendo, assim, super gratificante, um aprendizado absurdo também. E meio que eu voltei ao que eu passei ali em 2014. Não adianta, quando tá na tua trajetória, os resgates que vão acontecendo, eles vêm de diferentes formas no caminho. Eu falo, tu nunca deixa de ser alguma coisa 100%, né? Porque o aprendizado fica e eventualmente tu vai vendo como é útil ao longo do caminho. Então, que Super. bom que vocês encontraram, né, uma forma de direcionar essa energia também com a fala. Eu achei com a Fala Labs. Eu acho que é realmente um dos pontos aí que a gente mais vai começar a ver são os líderes, né, se tornando porta-voz de fato das suas empresas, assim, Eles porque são os promotores, né, da é, companhia. Então, é importante que tenha essa sinergia e que realmente eles é, con- seja condizente ali, né, o posicionamento de ambos os lados. é muito legal, né, Ceci, porque assim, hoje eu vejo que algumas pessoas, né, a gente vem dessa área de aí, empreendedorismo e tudo mais, algumas pessoas falam, eu não gosto de me expor, de estar, né, no mundo digital. Eu acho que assim, a gente tem como fazer uma seleção bem legal do que a gente mostra ou não. Acho que essa seleção ela é essencial, inclusive quando você é porta-voz de uma empresa. Agora, você simplesmente não estar no digital, acho que hoje a empresa acaba perdendo. Não sei se acredito que vocês enxerguem dessa forma, enfim. Mas, assim, ao meu ponto de vista, a empresa acaba perdendo oportunidades, porque me parece que se tu não tá no digital, seja no Instagram, seja no LinkedIn, né, na rede social que corresponde melhor aí também com o teu público, é como se não existisse de alguma forma, né? Então, por isso, Não, a né, empresa, assim, meu ponto de vista, né? A empresa é fundamental que esteja. E é importante que também a empresa entenda, né? A gente fez um post há pouco tempo na Fala Criativa falando um pouco sobre isso, porque assim, não adianta você ter uma página em cada rede social da sua empresa falando do mesmo assunto e não tendo constância, nada disso, né? Então, às vezes é importante entender, né, quais são, sei lá, as 2 redes sociais mais importantes para o meu negócio, né? E aí eu foco ali, né? Porque o Instagram tem um objetivo, né? O LinkedIn tem um outro, são formatos diferentes de postagens e às vezes linguagem também, né? Mas assim,
é fundamental. Eu até brinco, assim, que eu fico com um pouco até de vergonha, porque o Facebook, né, não sei, as pessoas, assim, estão cada vez deixando mais o Facebook de lado, né? E a gente estava pensando, eu tô ó, estudando isso, eu falei, gente, será que vale a pena ter Facebook na Fala Criativa? Né? Tipo, porque o meu Facebook, ele é um Facebook que simplesmente eu replico coisas, né, do meu Instagram. O engajamento, ele é horrível, né? Então, assim, tenho ou não tenho, né? A gente tá até nesse impasse, assim, porque ele não traz retorno pra gente. Então, às vezes é Uhum. melhor a gente colocar nossas forças em duas redes, como Instagram e como LinkedIn, que eles nos dão retorno de lead, de pessoas que se interessam em fazer parte do nosso time, de parceiros. Então, a gente tem retornos diferentes ali, né? Do que ter ali uma outra rede social mais largadinha, que se alguém olha e fala, nossa, a última postagem tem 2 meses ali, caramba. Será que não existe mais essa Uhum. agência? Né? Mas é imprescindível que as empresas elas estejam nesse digital. E que prestem atenção aí também no que é mais relevante para cada uma, né? Que não Exatamente. necessariamente replicar o modelo de alguém que tenha sucesso vai funcionar para o seu também, né? E aí a importância Não. de chamar especialistas para fazer essa avaliação. Ceci, eu tenho uma pergunta que é até como uma curiosidade. Eu me vejo bastante nesse lugar também. E aí queria saber um pouco de como é para ti ser mulher no mundo de inovação e tecnologia, né? Que ainda é dominado por homens. Queria que tu deixasse um pouquinho desse teu depoimento. Eu acho que estamos mudando, o passinho ele está sendo bem lento, mas tá acontecendo, assim, mas é, eu tive uma experiência antes de entrar nesse mundo das startups que foi onde eu aprendi a me impor um pouco mais, assim, eu trabalhava num lugar e eu tinha que estar na Secretaria da Fazenda e na Assembleia Legislativa quase toda semana, eu com 20 anos. Então, se eu tenho essa cara hoje, imagina há 11 anos atrás, né? E foi o momento que, quando tinha ali, né, uma pessoa que era um senhor mais de idade e tudo mais, ele olhou para mim e falou: Mas assim, o que você está fazendo aqui? Você entende o que você está fazendo? Né? No meu primeiro dia ali lá dentro da secretaria, foi o momento que eu falei: Caraca, né? Tipo, preciso aprender a me impor. E eu comecei a treinar isso. E quando eu entrei, né, numa startup, na EasyTax, assim, gente, era uma sala. Eu tinha ali alguns colegas, todos homens, eu não tinha mulheres ali que trabalhavam comigo. Depois entrou uma designer, Camila, maravilhosa, minha companheira. Depois tinham outras, mas o início foi muito esse choque. E é muito importante, assim, a gente não ter medo de se impor, né? Porque se a gente está ali, a gente tem, né, é capaz e a gente sabe o que a gente está fazendo e não é porque acontece muito umas brincadeirinhas que às vezes é meio de mau gosto e que, né, se você não tem um certo controle emocional, assim, você acaba dando alguns deslizes porque por conta desse nervosismo, né? Então, foi algo que eu aprendi a fazer desde o começo, assim, né? Começando nessa minha experiência anterior, onde eu era até estagiária ainda na época, e levando aí para esse universo muito mais masculino, vamos dizer assim, né? Tem muito mais homem do que mulher. E como eu falo que eu sou muito cara de pau, assim, eu falo, eu não tenho vergonha de perguntar, né? Então eu sempre consegui me integrar muito bem, né? E eu sempre tenho um limite. Eu tenho uma questão de limite muito claro, assim, o que é, né? Amigos, amigos, negócio à parte, Uhum. qual que é a liberdade que eu tô te dando para você fazer isso ou não, né? E eu acho que foi isso que me ajudou, né? Nessa entrada de uma forma mais natural, né? Porque não é porque eu não sabia alguma coisa que eu me achava uma pobre coitada e vou ficar aqui no meu canto. Não, eu pergunto se eu não sei, né? Mas também eu nunca é importante a gente saber se impor, assim, né? Tipo, às vezes eu nunca vou esquecer, assim, eu já depois até, se quiser, a gente fala de alguns exemplos, assim, mas
dois exemplos que aconteceram assim comigo e que se eu não tivesse tanta segurança em mim, eu poderia dar uma deslizada. Fui numa reunião, né, para apresentar a fala criativa, ou seja, foram atrás da gente, porque eu não prospecto, né? Então, as pessoas foram atrás da gente. E aí, num determinado momento, né, a pessoa vira e fala: "Ah, mas é, é você que vai estar à frente da conta e meu atendimento, né, vai ser uma mulher também, porque assim, entende o que a gente faz, sabe? Depois deu uma risadinha, né? Então, assim, são essas brincadeiras, assim, tem esse tom mais de verdade que a gente tem que se impor nesse momento, né? Então, assim, querido, vocês vieram atrás da gente, vocês gostam do nosso trabalho, não importa quem que vai estar né, do outro lado ali, se vai ser um homem ou uma mulher, você vai ter uma boa entrega e ponto, né? Então, a pessoa fica às vezes assim, porque ela não espera esse tipo de rebate. E eu já saí uma vez de uma concorrência de uma empresa que ia ser incrível pra gente, né? Pagando um FII absurdo, porque o cara, assim, simplesmente veio de gracinha numa reunião, né, comigo, assim. Eu não gostei, eu mandei o e-mail me retirando, porque eu não gostaria de ter um cliente daquele jeito, né? Então, assim, é importante que a gente entenda qual que é o nosso papel ali, qual que é a nossa capacidade, porque, meu, não dá para levar desaforo para casa de jeito nenhum, assim. Maravilhosa, Ceci. Obrigada pelo teu depoimento. Reverbera muito para mim, né? Acho que só quem é mulher e passa o dia a dia, né, tendo que lidar com essas situações, consegue conectar e entender. E eu acho que é muito importante a gente trazer e abordar esse tipo de coisa, porque muitas vezes não é tão falado. E eu vejo que tem muitas mulheres cada vez mais entrando para essas áreas, ou às vezes não achando que podem entrar por causa desse tipo de Exato. situação. Então, acho que esse tipo de depoimento fortalece a questão de que sim, né, você pode estar onde você quiser estar e que sim, valorize-se, imponha respeito e tenha convicção, né, da sua entrega, do seu trabalho, que com certeza você vai encontrar pares que ressoem com isso. Exatamente. E Exatamente. quem não souber enxergar e valorizar, é um pouco do que a Ceci falou, aí você começa a filtrar, né? Mas não deixar de se colocar neste lugar ou de estar nesse lugar, porque nem sempre o convite vai ser tão claro, né? Para estar ocupando este lugar na mesa. Então, às vezes, você tem que ir lá pegar a cadeira, puxar, sentar e dizer: Oi, tudo bom? Exato. Vamos fazer juntos? Vai dar tudo Exatamente. certo. Né? Então, obrigada, Cici, pelo teu depoimento. Eu sei que é um assunto um pouquinho mais delicado, mas eu acho que aqui Não, mas pode acho que é muito aí ressoar importante, para assim, muitas a mulheres gente também. compartilhar. Claro, não vou expor, abrir, fazer nada, assim, mas é muito importante porque às vezes a gente fala, ai, será que eu deveria ter? Eu fiquei pensando, falei, gente, ia ser uma conta tão boa pra gente, mas eu Uhum. não ia ter paciência de olhar pra cara desse ser humano, sabe? Então, assim, é importante que a gente se dê valor também, né? Porque não, se a gente começa a abrir exceção assim, o que, que vai virar? Né? Eu acho que é Exato. importante porque, sei lá, às vezes eu passei por isso, alguém do outro lado que tá aí, né, pode ter passado também, e não ter saído de uma forma, da mesma forma que eu, e que às vezes agora, ó, toma coragem e vamos nessa, sabe? Eu acho que é importante a gente compartilhar. É muito. E os homens que nos escutam, fica também o convite, né, Ceci, de se posicionarem de uma maneira sempre muito respeitosa, entendendo que estão lidando, sair um pouco dessa questão de gênero, né, e lidar realmente com o profissional, no sentido do que a gente está se colocando aí como para trabalhar mesmo como entrega e tudo isso, Exato. né? Não julgar porque é mulher, porque é homem, porque tem a cara assim, a cara assado, o cabelo, sabe? Acho que a gente precisa sair desses estereótipos e começar realmente, tanto na forma de contratar quanto na forma de trocar, olhar realmente para resultado, né? Porque a pessoa vai agregar. E aí as coisas com certeza vão fluir muito melhor, né? E se estamos caminhando para o final, passou muito rápido. É muito rápido. Eu vou te pedir como que
tu enxerga, né, dentro desse mercado de comunicação que é tão... Tá toda hora se transformando, né? Assim, toda hora a gente chega alguma novidade, alguma coisa acontece. Como que tu enxerga o futuro da Fala Labs e da Fala Criativa, o teu futuro como empreendedora, como empresária, né? E mais do que isso, além de como tu enxerga, também como tu gostaria que fosse. Eu acho que realmente, assim, as coisas elas estão mudando muito rápido, muito rápidos. Então, assim, a gente tem que cada vez mais olhar para frente, porque não tem tempo mais, né? Então, assim, falando da Fala PR, né? A gente, assim, tem muitas questões, né? Putz, o Expresso vai morrer, e agora, tal? Acho que não, assim, a gente tem um futuro olhando para relações públicas, né? Eu acredito que muito positivo pela frente, assim, daqui para frente, muito usando muito mais tecnologia, né? A questão do mensurar, de trazer esses relatórios mais analíticos, que são pontos que para os nossos clientes eles importam muito, né? Então é algo que vai acontecer de uma forma ou outra. A gente já está estudando algumas coisas e desenvolvendo também, né? Porque é importante que a gente esteja ali um passo a mais sempre, né? A questão da Labs, né? Algo que assim começou agora, né? A gente essa questão do olhar para o executivo como um promotor da marca, como porta-voz, como uma pessoa que, né, tem alguns papéis, algumas coisas também. Então, assim, são pontos que a gente também tem alguns planos aí pela frente. Eu não vou dar spoiler agora, mas teremos novos lançamentos, né, até o final do ano. Falei, gente, o que eu fiquei bem chateada assim em abril por conta dessas mudanças todas, mas depois eu tirei tudo aquilo de força, sabe? Para colocar coisas que eu já tinha em mente, em prática mesmo, né? Para que o ano ele não for. Eu não vai sair da minha boca que foi um ano perdido 2020, jamais, né? Então teremos algumas novidades aí pela frente, mas é isso, o mercado, o comunicar faz parte do ser humano, né? Então é algo que sempre tem que estar, né, caminhando ao lado das corporações, ao lado das pessoas. Então existem sim formas da gente aprimorar isso, né? Mas a comunicação ela é universal, assim, é algo que a gente precisa fazer, não vai morrer nunca, né? O que vai acontecer é a gente ter ferramentas, plataformas, outros canais, né, outras possibilidades assim para aperfeiçoar o que a gente faz, né? Mas é importante que a gente e nós como empresa, né, até falo para o time e tal, né, a gente tem que sempre antecipar, né? Putz, vamos pensar o cliente precisa disso? Será que é alguma tendência? Vamos tentar fazer e de repente incorporar com a gente? Né? Então, e eu vi muito, né? Porque não adianta a gente achar que tudo é igual para todos os clientes. Não, né? Então, se a gente não escuta, né, o que realmente o cliente ele quer, o que ele precisa, a gente nunca vai alcançar as expectativas. Então, é cada vez mais ter o ouvido também mais aberto. Maravilhosa, Ceci. Obrigada. Tá terminando o nosso tempo. A gente tem aí alguns segundos somente. Muito obrigada mais uma vez por ter topado esse papo. Amei trocar e aprender contigo. E espero que Obrigada em a breve a você. gente possa estar juntas. Sim, nosso café Pessoalmente está em também. breve, hein? Tá marcado já. Gente, todo mundo que nos Obrigada, gente. acompanhou, Quem tiver obrigada qualquer também. dúvida, estou aqui à disposição também. Sigam as redes da Fala, eu vou deixar também da Ceci. Obrigada a quem nos acompanhou. Ceci, mais uma vez, um beijo e até a Beijos. próxima. Até Até a mais. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.